Boa tarde, sou Davi e vou começar com a origem e história do México. Origem pré-colombiana. O México foi habitado por várias civilizações avançadas muito antes da chegada dos europeus. Entre as mais importantes estão os maias, os astecas e os olmecas. Cada uma dessas civilizações contribuiu para a rica herança cultural do país, com avanços na arquitetura, astronomia e na matemática. Conquista espanhola, de 1519 a 1521. A chegada dos espanhóis, liderada por Hernán Cortés, resultou na queda do Império Azteca e na colonização do território. O México tornou-se colônia espanhola até sua independência em 1821. Independência. Em 1810, começou a Guerra da Independência do México, liderada por figuras como Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Em 1821, o México se tornou uma nação independente, com Agustín de Iturbide sendo brevemente o primeiro imperador. Revolução Mexicana, de 1910 a 1920. Um dos eventos mais significativos da história mexicana, essa revolução foi um movimento contra a ditadura de Porfírio Díaz e resultou em reformas profundas no país, incluindo redistribuição de terras e reformas sociais. Boa tarde, meu nome é Gleice Kelly e eu fiquei com o tópico Geografia. Localização. O México está localizado na América do Norte, fazendo fronteira com os Estados Unidos, ao sul com Belize e Guatemala, a leste com o Golfo do México e a oeste com o Oceano Pacífico. Relevo. O México é um país diversificado geograficamente, com o deserto ao norte, florestas tropicais no sul, cadeias de montanhas e uma grande área de planalto central. O pico mais alto é o Pico de Orizaba, um vulcão que atinge 5.636 metros de altitude. Clima. O clima varia de árido no norte tropical, no sul e temperado nas regiões montanhosas. Esta diversidade climática influencia a fauna e a flora no país. Oi, o meu nome é Bianca e eu vou falar sobre a economia do México. Bom, a economia mexicana é uma das maiores da América Latina e do mundo. Seus principais setores incluem o petróleo, manufatura, turismo e agricultura. O México é um grande produtor de petróleo, com a estatal Pemex sendo uma das maiores empresas do país. A manufatura. O setor industrial é forte, especialmente na produção de automóveis, eletrônicos e bens do consumo. O turismo. O turismo é uma fonte importante de receita com destinos como Cancún, Cidade do México e as ruínas maias de Chichén Itzá, atraindo milhões de visitantes todos os anos. A agricultura. O México é o grande produtor de milho, feijão, pimenta e abacate, sendo o maior exportador de abacates do mundo. O México é uma república federal democrática, composta por 31 estados e a Cidade do México, que é um distrito federal. O governo tem 3 ramos principais. O executivo, onde o presidente é o chefe de estado e governo, eleito por voto direto para um mandato de 6 anos, sem a possibilidade de reeleição. Legislativo, o Congresso da União é bicameral, composto pelas Câmaras dos Deputados e o Senado. E Judiciário. O sistema judiciário é independente e inclui a Suprema Corte da Justiça. Bom, eu vou falar sobre a infraestrutura. Eu vou começar falando sobre os transportes. O México, ele tem uma vasta rede rodoviária, o que é importante observar, porque as maiores cidades, como Cidade do México, Guadalajara, possuem sistemas de metrô e transporte público relativamente eficientes. Entrando na parte da energia, o país é um grande produtor de petróleo, mas também tem investido em energias renováveis, como energia solar e eólica. Agora, por último, eu vou falar sobre a comunicação. É muito importante todos observarem que o México tem uma rede de telecomunicações bem desenvolvida, vamos dizer, com empresas como a Telmex e a América Móvil dominando o setor. A introdução da internet, ela tem crescido especialmente nas áreas urbanas. Continuando com a cultura.
Língua. O espanhol é a língua oficial e mais falada. No entanto, o México também é lar de muitas línguas indígenas, como o náhuatl e o maia. Religião. O México é predominantemente católico, mas há uma diversidade crescente de crenças religiosas no país. Tradições e festividades. O México tem uma rica tradição cultural que combina a influência indígena e espanhola. O Dia dos Mortos, por exemplo, é uma celebração única e colorida da memória dos entes queridos. O 5 de maio é uma celebração popular, principalmente nos Estados Unidos, mas tem maior relevância regional no México. Artes. O México tem uma rica herança nas artes visuais, música e literatura. Artistas como Diego Rivera e Frida Kahlo são reconhecidos internacionalmente. Na música, gêneros como o mariachi e o norteño são populares. A literatura mexicana tem figuras de destaque como Octavio Paz, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Gastronomia. A culinária mexicana é famosa em todo o mundo e inclui pratos icônicos como tacos, enchiladas, mole e guacamole. Em 2010, a comida tradicional mexicana foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Resumindo, o México é um país de contrastes com uma história rica, diversidade cultural e um papel significativo no cenário global. É uma nação que mantém um delicado equilíbrio entre suas tradições antigas e a modernização acelerada. Biodiversidade e ecossistemas únicos. O México é um dos países mais biodiversos do mundo, abrigando uma vasta gama de ecossistemas, como florestas tropicais, desertos, manguezais e recifes de corais. O país é considerado um dos megadiversos, com um grande número de espécies endêmicas. Parques nacionais como a Reserva da Biosfera de Calamu e a Selva Lacandona são tesouros naturais que destacam essa diversidade. Tradições culinárias regionais. Embora a culinária mexicana seja amplamente conhecida, há uma diversidade impressionante de pratos regionais que vão além dos populares tacos e burritos. Cada região tem suas especialidades únicas, como o mole poblano em Puebla, as tortas arrogadas em Guadalajara e a coquinita pibil em Yucatán. A culinária indígena, como a dos povos zapotecas e maias, também oferece pratos tradicionais que têm resistido ao tempo. Arte muralista e grafite contemporâneo. O México é famoso por seu movimento muralista, que ganhou força no início do século XX com artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros e José Clemente Orozco. Além disso, a cena do grafite contemporâneo em cidades como Cidade do México e Guadalajara é vibrante, com murais que refletem temas sociais, políticos e culturais atuais. Lugares místicos e de energia. O México é repleto de lugares considerados místicos ou com alta energia, atraindo visitantes interessados em espiritualidade e práticas de cura. Um exemplo famoso é a Zona do Silêncio, uma região no deserto de Chihuahua, conhecido por fenômenos eletromagnéticos incomuns. Outro lugar é o Tepoztlán, conhecido como um centro espiritual por sua aura mística e a tradição de Temazcal, uma antiga cerimônia de banho de vapor. Festas e celebrações peculiares. Além do famoso Dia de los Muertos, o México possui uma rica tradição de festas e celebrações que variam de cidade para cidade. Algumas incluem a Noite de Rábanos, em Oaxaca, onde esculturas de rábanos são exibidas durante o Natal, e a Feria Nacional de San Marcos, em Aguascalientes, uma das maiores feiras de cultura popular do país, com eventos que vão desde touradas até concursos de beleza e apresentações musicais. Cenotes e rios subterrâneos. O México, especialmente a Península de Yucatán, é famoso por seus cenotes, que são poços naturais de água formados pelo colapso de rochas calcárias, expondo águas subterrâneas cristalinas. Estes cenotes têm um grande significado cultural e religioso para os antigos maias, que os consideravam portais para o submundo. Além disso, Yucatán abriga uma das maiores redes de rios subterrâneos do mundo, tornando a região um paraíso para mergulhadores de cavernas e exploradores. E para finalizar, temos os Pueblos Mágicos, que é uma iniciativa do governo mexicano para promover pequenas cidades que possuem características especiais, como arquitetura tradicional, história rica, paisagens naturais únicas e tradições culturais vibrantes. Alguns exemplos são o San Cristóbal de las Casas, em Chiapas,
conhecida por sua arquitetura colonial e cultura indígena viva, e Guanajuato, com suas ruas estreitas e festivais culturais. Esses povoados mágicos oferecem uma experiência autêntica e imersiva do México, além dos destinos turísticos tradicionais.